Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Mais Que Um Café Podcast. Mais um episódio, Rafa! Mais um episódio. Eu estava refletindo aqui que eu preciso descobrir o que fazer enquanto você canta, porque eu não tenho como para cantar, muito menos para dançar. Eu fico toda desconcertada aqui tentando me achar, entendeu? Na situação. Não, só Mas... Na próxima ela vai dançar, galera. Próximo episódio. Com certeza não, mas vejam bem, né? Episódio novo com um convidado, minha gente. Vocês não estão entendendo, não. Essa pessoa é muito especial pra gente por vários motivos, mas eu tenho certeza que todo mundo que ouvir ou assistir esse podcast vai sair daqui diferente, vai sair transformado daqui... de alguma forma, né? Com certeza, não vai sair a mesma pessoa dessa conversa. Estamos aqui com Daniel Orix, né? Apresentando melhor. Dan para os amigos, para os próximos. Fica à vontade. Ou para todo mundo, né, Dan? Dan é pai, esposo, psicoterapeuta, psicólogo, né? Não sei como é que classifica quem... Mas ele é psicólogo de formação e assim tem um trabalho incrível, não só na clínica, e hoje em dia além da clínica. Daniel tem transformado muitas vidas. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Felipinho. É uma alegria grande, de verdade, estar aqui com vocês. Vocês têm um lugar, né, muito especial na vida da gente. Não falo isso. Amigo, né? Não falo disso porque eu estou aqui, falo porque de fato é. Eu fui pago, né? Eu falo porque eu fui pago. Eu falo porque a Elisa dorme hoje graças a esta mulher, Rafaela Galvão. Eu mesmo. Olha aí, tá vendo? É o quê? Não, menino. É sério? Não. Lembra não? Do presente que você nos deu pra Elisa dormir bem depois de um ano de... Não, mas aí foi a consultora que foi boa. Eu fui só o meio de campo. O meio. É. Mas, vamos começar perguntando a você. Quem é Daniel? Para que as pessoas possam saber, né? Para nós é mais que claro, né? A gente tem um convívio de muitos anos. A gente aprende muito com a sua vida e com você. Mas conta um pouquinho quem é Daniel. Tipo, o que você faz, né? Como missão e profissão. Para a galera poder conhecer melhor o seu trabalho e sua pessoa. Tá. Sobre quem é Daniel, eu acho que uma frase me resume bem. E é uma frase que tem a ver com uma coisa que Rafa disse pra mim há uns 4 anos. Ai, tô tenso. O que foi que eu disse? Quando a gente tava lá, dei formação a vocês na fase de vocês por um tempo lá na comunidade. E algum tempo depois, Rafa chegou pra mim e disse assim: Dan, hoje, não sei se ela vai se lembrar disso, na frente do CE. Dan, hoje eu vejo que tu é tu. Lembro. Naquele tempo da formação, parecia que não era você. Né? Lembro. Lembra? E tem uma frase que eu tenho usado, inclusive a minha logo, eu usei essa frase, que é in risus veritas, que é, numa tradução livre, significa a verdade manifestada pela alegria. Né? Então, se eu pudesse dizer brevemente quem sou eu sou isso. Eu sou alguém que tenta levar a verdade de uma forma sutil, leve, alegre. O que eu faço coisa pra caramba, né? Mas em tudo isso vai um pouco, né, desse verbo, dessa essência, dessa frase, sabe? Mas eu trabalho, eu tenho alguns pacientes aí para dar conta, eu tenho 3 filhos, tenho minha mulher, tenho um projeto aí com Rebeca que tá na agulha para sair, tem alguns cursos para lançar também, tem algumas ideias de curso. Inclusive, depois tem que voltar. Dan com Priscila. Priscila é a esposa de Daniel, tá? São os pais de... Conta aí. 3 filhos. Elisa tem a idade de Clara, né? Elisa tem 4 anos e 3 meses. Fez em julho. Alguém faz a conta aí. Eu não vou acertar. Nasceu em julho, fez 4 anos em julho. A diferença dela pra Tobias. Eu não, por favor. Perguntas Desculpa, fáceis. Estamos com sanguíneo na mesa. Enfim, e Danzé são os pais deles, né? Eu tenho que ver os dois aqui depois pra gente conversar um pouquinho sobre família. Elisa tem 4
Tobias 2 e o outro tem 9 meses. É o que eu sei. Pronto. Mais do que isso, é pedir Inclusive, muito. já adianto que é uma família que muito nos inspira, que a gente ama muito. Eu queria demais que tivesse você e Priscila, que até porque o formato é bem parecido. Sanguíneo e melancólica, melancólica e sanguínea. Então verdade. tem tudo a ver essa conversa. E numa outra oportunidade com Rebeca também, para falar, né, sobre a mentoria. Mas a gente ainda vai chegar nisso Dan, nessa conversa também. Isso que você falou, de fato, é uma marca sua. Você é um cara que só de estarmos na presença a gente já sente isso, antes mesmo de você verbalizar, e que isso nunca se perca. Porque eu acho que isso é o que faz com que você transforme tantas vidas. Eu tenho certeza que cada paciente e cada pessoa que zapeia ali seu Instagram sente um pouco disso. E eu acho que isso é o que o mundo está faltando, né? E eu, pegando esse gancho, eu ia entrar na segunda pergunta aqui, depois de quem é Daniel. Mas antes eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores, a DM Café, que tá, porque eu quero comer. Aí eu tenho que justificar, entendeu? Falar antes, entendeu? Justo. Que é a DM Café, que tá aqui nos proporcionando esses episódios com muita alegria. É um dos melhores cafés que nós temos aqui na nossa cidade. E com novidades, né, Rafa? Sim, agora eles Conte têm aí. os Eu vou aqui no macarrões pão de queijo, maravilhosos de Anitta, gente, por lá, né? Além de todas as outras delícias. Tem mais essa Pode novidade comer, e uma outra novidade que os nossos ouvintes, olha, vejam bem como vocês são especiais, tá vendo? Os nossos ouvintes têm 10% de desconto lá no DM Café usando o cupom MQC10. E aí? Como é o cupom? MQC10. Não tem erro, veja bem, 10% de desconto, estendendo aí a Black Friday para todo mundo. Então é isso, deixa eu... Tô só Fala aí. Não, mas Dan, a gente não, né? Eu falo como se todo mundo conhecesse como a gente, né? Mas enfim, a gente acompanhou um pouquinho de todo o processo de Dan, não todo, mas boa parte de Dan na psicologia, né? E a gente vê e tem acompanhado de perto também o trabalho que você tem feito lindamente na internet, né? E a internet não é um lugar fácil, né? Eu acho que a internet é meio que me corrija se eu estiver errada, mas meio que um potencializador de tudo que as pessoas têm de bom e de ruim também. E eu sinto muito isso nas suas caixinhas, né? As várias demandas e questões e dores das pessoas que chegam até lá, que eu acho que as caixinhas meio que viraram uma terapia num modo rápido, prático para muita gente, né? E como é sair, né, de uma realidade clínica lá, olho a olho com as pessoas e experimentar essas demandas e essas dores, né, tão potencializadas e tão, não sei nem que palavra usar, mas enfim, tão urgentes também na internet, né? Como foi essa transição, na verdade, como tem sido, né? Porque eu acho que é tudo muito novo para esse novo cenário da psicologia, não sei se eu posso falar assim, mas como é lidar com a internet, né? E com essas diferenças da clínica para a internet, enfim. Para mim é muito fácil. Sério? E muito tranquilo. Porque basta eu ser o que eu sou. Ali. Uma pergunta que me fazem às vezes é como eu lido com os haters. Sim. E a resposta que eu dou é: eu não tenho haters. Ai, meu sonho. Nunca chegou. Meu sonho. Tá certo que eu sou um perfil pequeno também, né? 7 mil seguidores não é muita coisa, é nada hoje. Mas mesmo assim, as minhas postagens, né? Se olharmos inclusive o período recente, não são postagens agradáveis, não são postagens polidas, não são respostas suaves. São verdades nuas São, e cruas, né? são Pra quem quiser meio ouvir. irônicas, são meio ignorantes, assim. Mas sou eu ali, entende? Eu sou aquilo. Eu não tô fingindo ser, eu sou aquilo mesmo. Né? Se você pega um atendimento meu, a depender do paciente e do que ele traz, e de como ele se comporta, eu sou exatamente daquela forma. Às vezes irônico, às vezes ignorante, às vezes eu xingo o paciente, entendeu? Às vezes eu rio da cara dele, né? Então, para mim é muito simples, porque é só fazer o que eu faço a nível geral. E tem uma característica interessante do sofrimento que aparece. Se você prestar bem atenção, Rafa, as caixinhas de perguntas, elas guardam um certo tipo de sofrimento comum. Sim. O sofrimento hoje em dia não está mais particularizado. Todo mundo sofre das mesmas coisas. Sim. Ah, mas porque eu traí, porque eu fui traído, ah, porque ele não me respeita, ah, porque eu não sei o que emprego assumi, eu não sei.
que profissão ir, eu não sei o que estudar, eu não sei quem namorar, eu não sei As o dores que são rezar. as mesmas, né? As dores são as mesmas. E isso é uma deficiência do nosso tempo que degrada, que nivela a todos nós por baixo. Então, as dores que surgem muda a característica, muda o lugar, muda a forma, muda a pessoa, mas a dor é a mesma. A dor é exatamente a mesma. A necessidade ali humana é a mesma. É a né? mesma. E Não é- tem nada particular, entende? E é muito real, porque eu pensando agora, né? Quantas vezes eu já não tirei print de uma resposta tua, de uma resposta de Rebeca, de Andrei, ou de qualquer outra pessoa que eu acompanho, assim, que a pergunta não era minha. Mas eu olhava para aquela situação e dizia, não, eu posso usar essa resposta aqui na minha vida, né? Isso. Eu posso usar Sim. isso de alguma forma. Isso. Então, para mim, né? Sei lá, eu lido bem com isso. Até porque eu não preciso disso. Eu não preciso da internet. Sim, a internet tenho- é um extra, Eu né? tenho, É um- sei lá, 60 pacientes para dar conta. Eu tenho uma casa para dar conta. Eu tenho uma família para dar conta. Se eu não tiver Instagram, minha vida continua Uhum. tranquilamente. Entende? Então, assim, para mim, é muito tranquilo ter a internet ou não ter a internet. Eu vivo sem ela. Então isso te deixa, de certa forma, livre, né? É, Me deixa- mais me deixa seguro. livre. né? Me deixa livre, exatamente. Mais seguro pra fazer, se você aceita ou não. Isso Eu não é- dependo da resposta de quem tá ali. Isso. Entende? Quem quiser sair, sai. É o lance do bom vendedor, né? O bom vendedor, ele diz o que a pessoa tem que comprar e não pergunta o que ela quer comprar. Pois É é. aquele lance. Você Pois- faz o que lhe cabe ali com a sua verdade, né? Acima Exatamente. de todas as coisas. E eu queria saber, Dan, tipo, sobre o seu olhar como psicólogo da nossa geração. Hoje a gente tá numa geração muito frágil. Se eu pudesse lhe pedir para resumir qual o seu olhar sobre essa geração, porque, como você falou, são dores em comum, mas são dores em comum para este tempo. Provavelmente nossos pais não perguntariam tantas coisas banais. Aquele porque- velho exemplo do, né? Ai, não, ter filhos hoje é muito difícil, né? Velho, na época dos nossos pais, era sem energia, Era sem criar 15 água. é difícil, né? Tinha que plantar o que iria comer ou não tinha o que comer, e a gente tem a capacidade de dizer que hoje é difícil, né? Então, Perfeito. com certeza, são dores bem diferentes das dores dos nossos Perfeito. pais, né? E assim, de forma sucinta, como você enxerga essa nossa geração, né? Porque você lida diretamente, né, com os problemas dessa geração. É uma geração carente. Poxa. Fatalmente, é uma geração carente. É uma geração que não sabe, não experimentou aquilo que há de mais fundamental na humanidade. Que é aprender assim, caramba, eu sou amado. Assim, eu sou amado, eu não preciso mais nada, eu sou amado. Entende? Quando eu sei que eu sou amado, Felipinho, eu arrisco. Eu desbravo. Não importa muito. Entende? Cara, há 500 e poucos anos, vem uns doidos nos barcos, numas caravelas que o Brasil tentou reconstruir quando fez 500 anos, e a bicha não andou. Não andou, não navegou. Falhou. Era para ir, salvo engano, de São Paulo ao Rio, da Bahia ao Rio. Ela não saiu do canto. Os caras fizeram uma há 500 anos e saíram de Portugal. Vieram até aqui. Atravessaram o oceano para desbravar uma terra que só tinha selvagem, né? Bicho, índio era selvagem, não tinha contato com outro povo, então o que vinha diferente dele era inimigo, a tendência era atacar. E os caras vieram, desbravaram, conquistaram e entraram no mato, No desconhecido. num né? desconhecido total, sem perguntar, né? Porque papai não me deu aquele carrinho? Porque papai não me deu Me deu um uma beijo? canoa, né, pra eu ficar. Porque não, cadê? Porque papai não me botou um motor no meu barco, cara. Entende? Assim, é uma geração carente, porque é uma geração que se habituou à comodidade. E é uma geração que precisa muito da validação do outro, né? Por isso. Tipo, ainda pegando a sua resposta, né? Não, eu sou livre, sou eu. Tipo, hoje em dia é o contrário, né?
Tipo, eu tô muito preocupado no que os outros querem que eu seja. É muito esse movimento contrário de não ser o que você é, mas ser aquilo que vai agradar ao máximo de pessoas. Perfeito. Viktor Frankl, ele define a sociedade atual como dois tipos. Ou ela é conformista ou ela é totalitarista. Conformista é aquele que faz as coisas porque todo mundo faz. Sim. Ora, tá todo mundo, sei lá, comendo macarrão, eu vou comer também. Tá todo mundo vestindo tal coisa, eu vou vestir também. Tá todo mundo, sei lá, pulando no pessoal, eu vou pular também. O efeito manada, né? O efeito manada. O totalitarista é aquele que, não, me mandaram fazer isso, eu vou fazer. Só que nem imitando todo mundo, eu sou eu, nem obedecendo regras que vêm de cima, eu sou eu. Eu sou eu quando eu faço o que eu tenho que fazer, e não outra coisa. Sim. Então, por exemplo, eu sou eu quando eu consigo sorrir diante de uma adversidade. Esse aqui sou eu. E não naquilo de eu faço o que eu quiser, né? Não. Mas naquilo que a vida me apresenta, que é papel meu fazer, né? Perfeito. Porque eu acho que essa má interpretação também tem quebrado muitos valores da nossa sociedade, né? As pessoas pegam a mesma frase e interpretam para um lado que não deveria, o lado contrário do que você está apresentando aqui, Perfeito. né? O contexto em que Viktor Frankl diz isso sobre o conformismo e o totalitarismo é na percepção que ele tem de que a tradição está sendo quebrada. Sim. Então, quando eu rompo com a tradição, que é um caminho que me leva a um lugar seguro, eu fico perdido, sem saber para onde ir. Eu só vou. E eu caio nessa tendência de definir liberdade como fazer o que eu quero. Mas se eu faço o que eu quero, eu não sou livre. Né? Ora, quantas vezes eu vou trabalhar sem querer? Porque eu tô cansado, porque eu não dormi bem, porque eu espirrar e não dormi direito, porque, enfim. Sabemos bem. Não é? Quer dizer, eu posso não trabalhar? Eu não posso não trabalhar. Então, quando é que eu sou livre? Quando o meu corpo pede para eu dormir, eu tomo banho, me levanto e vou trabalhar. Quer dizer, eu sou livre quando eu cumpro as minhas obrigações da melhor forma possível. E isso é liberdade. Sim. Né? E não fazer o que eu quero porque tô afim. Meio que você se torna refém dos seus instintos, Exatamente. né? Você não é mais livre para escolher não agir naquele impulso. Exatamente. Você regride ali, né? De certa forma. Você vai se assemelhando ao animal, que é pelo instinto e pelo prazer ali, né? Exatamente. Hoje eu não tô bem para trabalhar, então para satisfazer o meu prazer de dormir mais, eu vou... Exato. E aí a gente vai nivelando sempre por baixo, né? Sempre por baixo, sempre rebaixando mais a humanidade. Só que quando eu rebaixo mais a humanidade, rebaixo eu. Entende? Quanto mais eu me rebaixo imitando a humanidade, mais eu me massifico, mais eu me animalizo. Mais aparece neurose, ansiedade, depressão, tristeza, vazio existencial, suicídio. Mais eu ganho dinheiro. Né? Eu queria estar ganhando muito dinheiro, assim. Em 2014, eu estava no congresso de logoterapia lá O assunto é tão profundo que eu já tô tipo... Perdão, sou eu viajando aqui na maionese. Em voz alta. Em voz alta, total. Em 2014, eu estava na URGS, como eles falam, na UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul, no Congresso Internacional de Logoterapia. E um logoterapeuta uruguaio, Alejandro Barbieri, ele disse: pessoal, vejam bem, só tem logoterapeutas. Sim. Pessoal, vamos pensar aqui. Porque cada vez mais a logoterapia cresce. Cada vez mais isso é difundido. Cada vez mais existem psicólogos e existem logoterapeutas. E cada vez mais tem paciente para a gente atender. E ele diz: estamos fazendo algo muito errado. Todo mundo ficou puto. Todo mundo ficou puto. Eu vibrei. Eu digo, é isso. É isso, porque veja, se eu ordeno pelo meu trabalho uma pessoa, sei lá, a Rafa vai lá no meu consultório, eu ordeno ela está em crise, eu ordeno, e ela sabe o que fazer agora, e ela sabe o caminho que dá sentido a ela. Ela vai ressoar isso em você, nos E no filhos mínimo dela. das pessoas, né? Né? É isso, vai ressoar. Aonde ela passa, ressoa. E aonde ela ressoa,
ela meio que livra as pessoas da terapia a não ser em coisas muito pontuais e profundas. Não nessa massificação que a gente vê hoje na clínica. Sim. Entende? Quer dizer, se a pessoa sai do meu consultório e ela não só não aprende a resolver as demandas próprias, como corrobora para que o outro não consiga resolver as suas, mas ela só perdeu tempo. Eu fui uma espécie de charlatão com ela. Sim. Eu não fui um profissional decente. Era isso que ele dizia. E lá, em 2014, as pessoas não concordavam com ele. Mas ele tá certo. A verdade dói, né? Infelizmente, Incomoda. não é todo mundo que tá preparado para ela. E dentro disso que tu falou, Dan, eu queria fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, quando foi que tu viu a necessidade de entrar na internet, né? Eu sei que não foi por efeito manada, nem por marketing, nem por nada desse tipo. De fato, deve ter algum para-quê por trás disso. E, ao mesmo tempo, quais os principais sintomas que você identifica na clínica e fora dela também, né? Tipo, o que mais aparece que você, como psicólogo, tem que tá se reinventando, porque as dores são as mesmas, mas em formas diferentes, então você tem que dar o mesmo direcionamento, ordenar, né, aquela pessoa, mas de uma dinâmica diferente, como você falou, às vezes vai ser no grito, às vezes vai ser no riso. Perfeito. Então, quando foi que você percebeu a necessidade de entrar na internet e quais são essas maiores demandas para você? Tá, eu comecei de fato na internet quando eu voltei do curso de Ítalo, em fevereiro de 2019. Porque lá eu tive uma ideia do que era de fato a logoterapia. E se você for olhar as minhas postagens, minhas lives de 2019, são todas sobre logoterapia. Sim. Todas. Uma ou outra não era. Quase todas são. Para não dizer 100%, talvez 2, 3 não foram. O resto foi. As outras foram para justificar a logoterapia. Isso. E lá eu tive dimensão de uma coisa que eu via anteriormente, mas que quando eu anunciava no meu logoterapeuta, eu era rechaçado. Eu disse, não, fala disso aqui não. Que são 2 coisas. De que para eu trabalhar bem a logoterapia, eu preciso levar muito em consideração Viktor Frankl. E Viktor Frankl foi um homem religioso. Se você castra isso, diminuindo a uma espiritualidade humana apenas, você não compreendeu a logoterapia. Nessa frase, Viktor Frankl diz, a tradição não diz mais o que o homem deve fazer. A tradição dava sentido ao homem. Agora o homem vai cair ou no conformismo ou no totalitarismo. Eu cheguei a ver para o meu professor, que é uma pessoa que eu amo muito, de verdade, Tiago Aquino, e eu disse assim, professor, nessa frase, me parece que Frankl está sugerindo um retorno à tradição, porque é um caminho seguro. E teve outra frase que ele diz assim, quando a gente está no caminho certo, a vida ajuda. E eu cheguei para ele e fiz, professor, me parece que essa vida não é qualquer vida, mas Deus. E ele disse, não está escrito isso, Daniel. Sorriu e saiu. Ali sugeria que era. Sim. E sugeria que era no sentido de, existe uma vontade humana de encontrar Deus de forma profunda. E essa é a única vontade humana. A única vontade humana é essa, encontrar Deus de novo, face a face. No meio acadêmico eu não poderia falar disso. Não conseguia falar disso. Eu tentava e não conseguia. No meio logoterapêutico. Então eles reduziam isso a uma experiência de espiritualidade e tal. Lá no curso de Ítalo, ele apresenta uma teoria de personalidade onde ele abarca todas as abordagens da psicologia. TCC, psicanálise, uma abordagem lá, psicanálise junguiana, freudiana, adleriana, são 3 psicanálises diferentes. Uma psicologia espanhola. E em último lugar ele coloca, no estágio mais alto ele coloca a logoterapia como sendo aquela abordagem que consegue trabalhar com o homem, levando o olhar dele para Deus. A única. E ali eu entendi que aquilo que eu pensava sobre vontade e sobre o que Frankl falava quando falava sobre a vida,
sobre a tradição, aquilo estava correto. Então eu disse, bom, eu preciso falar disso. E foi aqui que eu entrei. Eu entrei por causa disso. Estão falando da logoterapia, mas estão mudando a logoterapia de Frank para entrar na academia. A academia não aceita isso, esse discurso religioso. Eu não estou na faculdade, eu posso falar, vou falar. E comecei a falar. Entendi. Tu fala que tem a sorte de não ter pessoas, né, haters, enfim. Mas dentro do meio, assim, de trabalho de vocês, né, você deve ter muitos amigos, até da própria faculdade, psicólogos, enfim. A galera deve... Nenhum. Ai, sério? Mas, tipo assim, eu imagino que no início, por mais que você não tenha haters mesmo, assim, pessoas que acompanham na internet para criticar, mas uma boa galera deve ter meio que olhado assim, né? Eu lembro que a Rebeca até comentou aqui no episódio que ela veio que chegaram a mandar mensagem para ela, né? Tipo, você não deveria usar o mesmo perfil para falar da vida profissional como psicóloga e de fé, por exemplo, né? Se eu não me engano, foi alguma coisa desse tipo, não foi o que aconteceu? Isso. Tu sentia também que, tipo, havia meio que um julgamento, porque... sentia não, sente, né? Porque você faz isso hoje ainda, né? Daniel fazendo, na vida acontecendo hoje. Mas, tipo, tu sente que existe ainda esses olhares ou que as pessoas já entenderam que existe um novo movimento na psicologia e pronto, e aceitam? É curioso isso, porque eu sei que eu sou vigiado por alguns, pelo que eu digo. Uhum. Eu imagino que seja Né? mesmo. Mas de alguma forma eu sou muito respeitado. Então assim, teve uma, em 2019, que ameaçou me denunciar no conselho. Sim, era coisa desse tipo mesmo que eu queria saber. Se tinha Entendeu? acontecido. Teve uma que me ameaçou, dizia que era muito minha amiga, mandou mensagem, Nossa, ó amado, que amiga. meu amado, eu gosto muito de você e tal, mas você usa não é aprovado pelo conselho, eu vou lhe denunciar. Deixa eu vou assim, eu vou lá no conselho dizer que você está usando isso. Né? Eu vou denunciar, ela disse. Eu respondi muito sutilmente. Eu digo, olha, não lhe devo satisfação. Pode ir, Se eu quiser, não vai lá vou e no faça. conselho, vá lá e denuncie. Eu não vou. Aí ela respondeu de volta. Não, amado, me perdoe, não vou denunciar. Eu só falei, preocupada com você e tal. Eu digo, não, tudo bem, vem aqui, toma um café que eu lhe explico o que eu tô fazendo e você aprende um pouquinho. Mas ela nunca foi. Só teve essa. Pra mim, esse é o... Assim, não posso, né? Vai que essa pessoa tá assistindo, mas... Esse é o famoso, não sei se seria mais o passivo-agressivo. Olha, o que mais me mata é aquele povo manda mensagem. Rafa, eu gosto muito de você. Mas... Pois é. Né? Mas tchau. Isso guarda uma inveja que eles não percebem. Isso guarda uma inveja profunda. Entende? Essa pessoa, ela tem inveja do meu trabalho. Uhum. Entende? Se eu olho para a vida dela, não vou expô-la aqui, não. Mas se eu olho para a vida dela é uma fantasia. Ela dizia ser uma coisa que nunca foi na prática. Ela dizia ser uma pessoa muito religiosa que nunca foi na prática. Uhum. E a vida dela mostra isso, cada vez mais mostra isso pela circunstância da vida dela. Né? Quem tá aí ouvindo vai ficar curioso porque eu não vou falar dela. Não vou falar nenhum detalhe da vida dela. Mas mostra Gente, que depois a gente vai fazer uma postagem no Instagram, tá? Sigam lá, que aí a gente vai revelar. mesmo. Só Boa. vai saber quem seguir, veja bem. Boa. E compartilhar. E usar o nosso cupom lá na DM. Então é inveja. De alguma forma, elas invejam porque vê que a minha vida dá certo. Uhum. Ela é perfeita? Óbvio que não, mas ela dá certo. Entende? Eu não finjo ser o que eu não sou. Então, isso causa uma certa inveja, uma certa raiva. Uhum. Porque a coisa acontece. Bom, ela nunca foi no conselho. Eu continuo usando tudo que eu acho que devo usar. Entende? O que casa um pouco com a segunda, em uma pergunta de Filipinho, quando ele pergunta do manejo, do que aparece. Bem, uma frase de Frank que eu me peguei muito, né? Frank foi quem mais eu estudei na faculdade, ia dizer na escola, Sim. mas na escola eu nunca estudei. Na escola eu nunca estudei, era vagabundo. na faculdade, que ele diz, o terapeuta precisa ser criativo. Se ele usa duas coisas com o mesmo paciente, ele é ruim pelo menos um. Uhum. Porque é mesmo sintoma, mesmo sofrimento, mesma angústia, mas são pessoas diferentes. Entende? E eu peguei isso pra mim, pra manejar cada caso do meu jeito.
Entende? Por isso que eu digo, para um eu mando se lascar, para outro eu sorrio, com outro eu choro, com outro eu abraço e... Sim. Entende? Então, o que é que aparece mais na clínica? Uma certa ansiedade, né? E todos os transtornos psíquicos têm ansiedade como A base. como base, como sintoma, entende? Então, uma pessoa ansiosa pode cair em qualquer que seja um transtorno, se não cuidada. Por isso que ela é tão importante de ser tratada. Sim. Uma ansiedade e uma ausência de sentido, porque não se percebe aquilo que eu disse, amado por ninguém. Eu digo, às vezes eu pergunto para alguns pacientes, me diz uma situação na tua vida onde tu sabe que foi profundamente amado. E é sempre uma situação boba, onde alguém gostou de alguma coisa, fez algum bem por ela, mas não é aquela coisa que vai no fundo da alma e diz assim, cara, tu não precisa mais de nada. Entende? Tu não precisa mais de nada. É isso que sustenta. E não é necessariamente o amor humano que sustenta. Não precisa ser o pai, a mãe, um tio. Não precisa ser, no meu caso não foi. E sei lá, tenho a impressão que às vezes esse é o problema também, né? É buscar esse se sentir amado Aqui, por uma né? dessas No tangível. figuras, né? Se o meu pai não me amou, eu sou uma pessoa traumatizada pro resto da minha vida. Se a minha mãe não me amou, eu sou uma pessoa traumatizada pro resto da vida. Eu não sei se tô falando besteira, eu fico nervosa de falar essas coisas com um psicólogo aqui na mesa, né? Mas, tipo, essa Mas busca a hora é por agora se que ele vai sentir corrigir. essa busca por se sentir amado, que tu fala assim, não necessariamente precisa ser por uma pessoa, ou ela não deveria ser por uma outra pessoa. Tá. Deixa eu só abrir um parêntese aqui e ilustrar uma situação que eu vivi, que talvez responda parte da pergunta na prática e Dan vai dizer o que ele por acha. favor, nos corrija. Se a gente falar qualquer besteira Não, aqui, que por é favor. quando eu perdi meu pai, eu senti muito essa ausência, porque de fato eu era amado por uma pessoa, senti essa segurança de ter alguém que estava ali me sustentando. E quando eu perdi, eu ainda naquele processo de não acreditar em Deus, estava na minha fase de transição, assim, para me abrir as coisas do alto. Eu acompanhei Rafa em um encontro do AJC que ela... Venci no cansaço, né? Que ela Veja fazia, bem. aquele lance do convencer mais do que contagiar, era Rafa, né? E aí... Boa, Funcionou, pelo Muito- menos funcionou. Muito bom. E aí Brincadeira, gente. eu acompanhava de vez em quando, e uma das reuniões do AJC dela, né, do grupo dela, era próximo ao Dia dos Pais, e tava tendo um momento lá muito particular deles e tal, e pediram para que, em determinado momento, todos fechássemos os olhos e pensássemos nos nossos pais, já que estávamos próximos àquela data tão importante e tal. E eu, em um ato de rebeldia, fechei os olhos e falei, eu não tenho pai. Foi quando pela primeira vez eu tive uma experiência mais profunda com Deus, que eu ouvi dentro de mim a voz, eu sou seu pai. E aí eu me senti de verdade amado. Foi quando as coisas passaram a ter sentido. Tipo, caramba, eu acho que Deus existe. Porque eu ainda era muito... Eu acho que Deus existe. Não, peraí, você ainda deu uma olhada pros lados. Eu olhei pra pros ver lados, se não assim, tinha ninguém. se não tinha ninguém falando Foi. comigo. Quem fala? Foi quem Mas falou. assim, eu acho que falta esse reconhecimento, né? De que nós temos um pai que está olhando por nós. Independente se teu vizinho, teu pai, tua mãe, enfim, teu irmão te ama, nós temos isso, né? E aí era só para ilustrar mesmo, para deixar falar cientificamente também sobre. E também diga se isso ilustra ou não o que você queria Não, dizer. não. Aí, Daniel, não. A gente vai... Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Veja. Só para comentar uma coisa aqui que o Filipinho disse, faz muito sentido. Tem uma corrente filosófica chamada Iluminismo. E ela nasce no intuito de melhorar a ciência. Tudo que nós vemos hoje na ciência é fruto dessa corrente chamada Iluminismo. O Iluminismo deseja que a ciência seja toda comprovada. Então, nada que está fora da comprovação tangível, calculável, Sim. é ciência. E não só não é ciência, como é supérfluo. Tem que ser ignorado se você quer ser uma pessoa séria.
Como é que eu calculo a capacidade de perdoar? Como eu calculo o amor? Como eu calculo o grau de liberdade? Como eu calculo a felicidade? As coisas mais profundas são incalculáveis matematicamente, logaritmicamente. Então, o iluminismo faz da ciência um Deus. E por isso a perdição de hoje. Eu calculo o amor que meu pai me deu. E eu vou mensurando isso. Ele fez isso, mas fez aquilo. E quando eu calculo, eu vejo que meu pai é imperfeito. Sim. E eu volto para Rafa. E vai ter sentido a conclusão. Vocês vão entender, eu acho. Me diga uma coisa, Rafa. Você ama Clarinha? Claro. Muito ou pouco? Muito. Muito. Você faria tudo o que tivesse ao seu alcance por sua filha? Faria. Você faria algo pra ela sabendo que é mal? Não. Então você nunca errou com ela? Ai, Daniel, tô ficando nervosa. Já errei, Já claro. errou. Mas você queria fazer mal a ela? Não, de forma alguma. De forma alguma. Imagine que Clarinha cresce e traz no peito uma lamúria porque você não foi perfeita. Ela estaria sendo justa com você? Com todas as renúncias que você faz? Por exemplo, você precisa sair muito para trabalhar. Isso não te causou nenhuma? Caramba, que saudade da minha filha. Nunca? Sempre, né? No Sempre. caso. Não, tô perguntando, não sei. Não, Se fosse seu sempre. coração, sempre. Quer dizer, então, veja. Alguns podem dizer, não, tá errado porque tá saindo da dentro da filha. Mas essa saudade é muito mais sacrificial do que outras ficam em casa reclamando da realidade. Entende? Quer dizer, É uma prova de amor maior, muitas vezes, né? nesse caso, muitas vezes é. Agora, claro, pode ler isso como um abandono. Porque conheci uma amiguinha lá que a mãe abandonou o trabalho Pra ficar para ficar em casa. Nada a ver. Entende? Quer dizer, é justa a leitura que nós fazemos dos pais quando mais velhos tomamos uma consciência de que ele errou e julgá-lo porque ele errou. A verdade, e tem pai que é ruim? Tem, mas minoria. A maioria erra porque é humano, mas pensando sempre num bem. Ou porque foi mal interpretado. Ou Né? porque foi mal interpretado. Mas está sempre pensando num bem. Em geral, os pais querem o bem dos filhos. Tem os que querem mal. Eu não sou romântico nesse sentido. Tem pai que não vale nada. Não é a regra. Entende? Então, cabe nós, no lugar de filho, né? Nós sendo a Clarinha, crescer e não olhar para os nossos pais com um ar justiceiro. Aí você naquele dia... Pô, que bobagem. Pô, é teu pai, cara. Então, mãe, a maioria não sabe fazer essa leitura. Não sabe fazer. Por quê? Porque o tempo, os nossos tempos hoje, diz que você é a preciosidade da vida do mundo. Sem você o mundo vai acabar, Sem você né? o mundo não existe. Mas tudo, rapaz, minha professora vê isso, meus amigos vê isso, meu pai não vê isso, porque não me deu 10 reais para eu comprar um picolé. Entende? Pra comprar um celular novo. Para né? comprar um celular novo. E aí você vai perdendo a capacidade de ver o amor acontecendo. E você se afasta e entra num buraco afetivo. E isso serve para todas as relações, né, Dan? Você está ilustrando a questão do pai, né, que é um dos maiores laços, né? A paternidade e a maternidade humana, eu acho que é o maior laço, né? Mas até diante de uma pessoa que é um amigo nosso, que às vezes comete um erro, a gente se sente muito no direito de não perdoar aquela pessoa ou de não fazer... Se colocar no se lugar colocar- de que eu não faria isso. tipo, você sempre tende, né? Infelizmente, todos nós tendemos a achar que estamos por cima da carne seca, como diz aqui, né? Perfeito. E cabe a nós julgar se está certo ou errado aquela atitude e perdoar ou não. Mas se a gente partir desse ponto de vista, né? Desse ponto de partida,
todos nós somos tão miseráveis quanto, né? Veja que interessante. Tem um trecho da escritura que diz assim: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Pode pôr pra mim, cafezinho? Cafezinho eu quero. DM, café. DM. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Né? Mas veja. Se quiser, tem açúcar aqui, tá dando. Valeu. Também estão com. Então, veja bem. Para eu atirar uma pedra, eu preciso fazer um certo julgamento. Eu preciso julgar que a pessoa está errada e merece a pedra. Para não atirar, eu também preciso fazer um julgamento. Sei lá, a pessoa errou, mas, coitada, vamos perdoar. Né? O que é perdoar? Perdoar é doar um certo bem de forma perfeita. Esse prefixo pé quer dizer perfeição. É dar àquela pessoa aquilo que falta nela, né? Entre muitas aspas. Ainda não. Ainda não. É doar-me perfeitamente. Não necessariamente porque falta nela, mas porque é o que eu tenho e eu dou com perfeição. Sim. Entende? Pode ser que essa minha doação não complete ela, e não vai completar inteiramente. Mas é doar-me com perfeição. Só que para eu me doar a alguém com perfeição, eu preciso também fazer um julgamento. Que a pessoa precisa da minha doação. Precisa do meu perdão. Quer dizer, você errou contra mim, Filipinho. E eu, benevolamente, vou lá e... Ô, meu amigo, eu te perdoo. Tá tudo bem. Para alguém que ama, perdão não existe. Para alguém que ama, de verdade, perdão não existe. É aqui onde Cristo se torna uma controvérsia absurda. Absurda. Porque é como se ele, né? Me perdoem, vou tentar me explicar bem. Mas é como se ele nunca nos perdoasse. Porque não precisa. Porque ele está sempre, de alguma forma, ignorando o mal que eu faço. Ele só espera... é o perdão, né? Tipo, ele só já espera... é o perdão. Ele é o amor. Ele só espera que eu reconheça. Caramba, eu errei contra ti. E vá fazer o ato de reconciliação com ele. Mas é como se, ao errar contra ele, ele já tivesse perdoado previamente, porque ele ama. Então, quem ama não precisa perdoar. Então, se você erra contra mim, cara, tá, o que é que tem? Sim, o que é que tem? O grau máximo de amor, e se eu sou humano, eu preciso buscar o grau máximo de amor, diz a você, Filipinho, não importa se você erra contra mim. Importa que você está aqui. Errando ou acertando. Você está aqui perto de mim. E eu gosto de você, eu amo você. E eu quero você perto de mim. Acabou, não precisa mais nada. É isso que o Cristo faz com a gente. Eu quero você perto de mim. Mas eu errei, tá? E daí? Volta, cara. Né? Lembra de mim quando tu é no paraíso, mas tu tá comigo no paraíso. Entende? É isso que um paciente precisa. Daniel, eu errei. Tá, e daí? E daí? Uma chegou pra mim dizendo assim, Daniel, eu sou narcisista, eu deitado, tô nem aí. O que é que tem? É narcisista, eu gosto de tudo. Eu sou flamenguista, né, o cara? Tudo faz, entendeu? Tudo faz se você tem um transtorno ou não. Você é uma pessoa, caramba. Tanto faz. É por isso que muitos casamentos vão de mal a pior. Se Priscila erra contra mim ou contra os meus filhos, ora, eu não tenho que cobrar dela um acerto ou um perdão. Eu preciso dar um bem a ela. Eu preciso dizer assim, caramba, tem uma coisa errada nela. Ela está pensando que eu ame mais. Então eu vou e amo mais. Sem que ela nunca me peça perdão. Nunca. Entende? Sim. Isso é ser humano. Ser humano é não querer nada para si. Nem que o outro me peça perdão. Entende? Entendi. Dan, e assim, primeiro que tá sendo uma aula, né? Eu ia aqui. dizer, eu avisei a vocês Pois que vocês cara. sairiam diferentes daqui, porque eu ouvi isso, é o movimento contrário a tudo que a gente vê hoje, né? É o tempo inteiro, é como se as pessoas estivessem o tempo inteiro em dívida com a gente.
essa questão do casamento mesmo, e não só do casamento, mas de relacionamentos, assim. Eu já cansei de ler na própria internet, de ouvir das pessoas, né, lamentações por questões tão pequenas e aquela... Eu não sei em que caixinha foi que eu li isso, tipo assim, o meu marido não fala comigo há 2 dias, tu viu? Vi. Foi em que Foi caixinha pra que eu mim. li isso? Foi pra Foi tu. hoje. Foi hoje. O meu marido não fala comigo há 2 dias, né? Porque... não lembro exatamente. Eu não fui a algum Não lugar deixou, com a pessoa. não deixou ele ir pro bar com os amigos. Exatamente. Pô, cadê uma chatice grande também, né? Foi chata pra cacete. Pô, que bicha chata da gota. Vai pra merda. Aí, tipo assim, a resposta é exatamente, provavelmente, o que a pessoa Só não porque ele esperava, tá preso né? na mesa ali, né? Não era o que a Vai pessoa na mesa. esperava, tipo, não, vá lá, sabe? Tipo, ele tá magoado, não sei o que. Provavelmente a pessoa esperava o quê? Tipo, isso é um imaturo, né? Que besteira, você que tem que, né? Tipo, é muito diferente de tudo que a gente tá acostumado a ouvir, né? Do famoso, né? Casar pra ser feliz, né? E quando eu me sinto infeliz, quando, né, eu tô tendo que perdoar o outro o tempo inteiro porque ele erra muito, eu vou lá e desfaço o negócio, né? Perfeito. Eu avisei. É contrário mesmo. E é por isso que o mundo tá neurótico. Porque o que é uma neurose? É uma verdade mal vivida. Menina, vai anotar isso. Como é? Neurose é uma verdade mal vivida? A neurose é uma verdade Tu mal volta, vivida. menina, pra assistir o episódio. Neurose. Oxi. E é bom que dá mais view, né? Isso daqui é o título do Spotify. Neurose é uma verdade mal vivida. Entende? A neurose é uma verdade mal vivida. Quer dizer, eu pego uma coisa que tem verdade. Eu preciso ser amado pelo meu esposo, pela minha esposa, pelo meu pai. Sim. Transformo isso em tudo. Menos. Entende? Eu faço de uma verdade que é um pedaço da verdade total, transformo ela na verdade total. Eu neurotizo, porque eu tento encaixar a realidade nesse pedaço de verdade. Só que a realidade é maior do que aquilo. É muito maior do que aquilo. Sim. E aí eu adoeço, porque eu não consigo encaixar a realidade nisso. Entendeu? Esse movimento é um movimento muito presente na nossa sociedade atual, até no próprio marketing, né? O cara vai falar de um político que roubou a vida inteira, aí não, mas aquele cara ali, ele é um exemplo em calçamento de rua. A campanha dele todinha é um exemplo em calçamento de rua. E a gente vê E a gente isso. compra isso toda hora, né? Eu sou publicitária, paguei uma cadeira de marketing político, né? E é isso que a gente aprende a fazer, entendeu? Você vai pegar uma vírgula da história que é verdade e você vai transformar Mentindo essa... não tá. Mentindo não tá. E você depende. vai transformar essa pessoa naquela Não, mas assim, na teoria, né? Na teoria ali, que é Pra defendida, eles é isso, você não tá mentindo, você tá... É a neurose, né? Pegando... vivendo de forma totalmente errada a verdade. É porque tem um livro que eu comecei a ler e que embaralhou meu juízo. Conta aí qual é, pra Que embaralhar eu costumo assim, pensar 2 vezes se eu vou dizer se é mentira ou verdade a coisa. Sim. Que é de Santo Agostinho. O título é Sobre a Mentira. E ele vai trazendo inúmeros exemplos de que parece mentira e não é. E inúmeros exemplos de que parece verdade e é mentira. Nossa. E você assim, banana. Entendeu? O que é uma verdade? Uma verdade é algo que promova um bem profundo na alma de quem recebe aquela verdade. Eu vou ter que voltar pra assistir mesmo, porque eu já queria anotar Entende? isso. Só que quem dá esse crivo não é a própria verdade. A verdade é um certo servo de algo ainda maior. Então, se eu uso a verdade pela verdade para ser verdadeiro e não mentir, eu vou estar mentindo em muitos momentos sem perceber. Eu vou ser um justiceiro. Se a caridade não conduz à verdade, a verdade não é sempre verdade. Embora, factualmente, os fatos sejam verdade. Vou ter que voltar também. Paulo VI, tem judeus aí? Tem não. Dizem, ele mentiu. Mas é justificada a mentira. Não, ele não mentiu. Não é curioso isso? Bastante. É curioso. Quer dizer, a gente lê isso porque a gente lê literalmente a coisa. Sim. E não lê o que de fato está sendo vivido. Por trás, né, daquilo. Veja, qual é o ato mais caridoso? Qual é o ato mais caridoso? É ele dizer,
É o sincericídio, dizer, sim, exército nazista, tem judeus aqui. Para eles entrarem e matar todos só porque são judeus? Eu assim, não tem judeu aqui, não tem. Não precisa entrar porque não tem judeu aqui. Aonde tem mais caridade? Sim. A verdade acompanha a caridade. Entende? Então, se eu olho factualmente, vou dizer, o Papa mentiu. Mas se eu olho a caridade e o bem que ele manifestou, ele foi profundamente verdadeiro. Ele estava respondendo, aqui não tem ninguém que você possa matar. Uhum. Porque a pergunta era, quantos tem aí que eu posso matar porque é judeu? Ele disse, nenhum. Só a caridade lê isso aqui. Sim. Entende? A verdade pura e simples não consegue ler. Então a gente acaba mentindo no dia a dia porque não é caridoso. Falta caridade. Entende? E infelizmente é muito comum, né? Em todos os movimentos humanos da nossa atual geração, né? Raros são os que não são, e esses se destacam e levam muita pedrada, né? É comum isso, Sim. porque você sabe, a internet não está preparada para muita. Até tem uma frase, né, que usam muito, né? Eu ia falar sobre tal coisa, mas você não está preparado para isso. E é meio que exatamente o que nós estamos vivendo diante da verdade, né? Sim. Verdade no qual nós estamos nos referindo, né? Que acompanha Sim. a caridade, esperança, a fé, né? Que vem dessa base. E infelizmente nossa geração não acompanha isso. E muitas vezes por falta de ferramentas, né, Dan? E você hoje em dia consegue pegar essas ferramentas, né, e distribuir elas de acordo com a próxima jogada do tabuleiro da vida que vai lhe apresentando. E dentro dessas ferramentas tem os temperamentos, que eu queria que você pudesse falar um pouco, que eu acho que você é uma das pessoas que eu conheço que mais dominam essa temática. Você, Rebeca, Andrei, são pessoas que de fato eu tenho segurança em deixar falar, porque se fosse outros que falam aí sobre temperamentos relativizando muitas coisas, se perdem no caminho, né? E eu queria que você apresentasse um pouco dessa ferramenta, porque eu acho que isso é um meio da gente chegar nessa verdade, sabe? Às vezes, como você citou o exemplo do pai, né? Que como a gente olha para os nossos pais, né? Para as circunstâncias do entorno, por não saber qual a forma dele de amar, né? Às vezes o nosso pai não precisa ser afetivo para amar muito mais do que um que seja afetivo, né? Perfeito. E o que foi, Rafa? Peraí, agora já Não era. nada. Não, mas continua aqui. Não, Glaubinho, gente, só para vocês entenderem, aqui- a produção tá aqui fora. Só aqui eu Algum vou dizer da problema aí? produção. Chegou comida Não. da DM? Chegou não? Ah, olhar o meu WhatsApp, Beleza. Como ser discreto. Não temos ninguém discreto aqui, né? Eu gosto disso. Baixar um pouco o braço pro meu microfone. Pronto, beleza. Agora tá melhor aí? Pronto. Primeiro de luz. Como ser discreto. Quem né? sabe faz ao vivo, tem boquinha Como não, é isso mesmo. disfarçar. Mas voltando a isso, Dan, eu queria que você falasse um pouco sobre os 4 temperamentos, bem superficialmente. É claro que a gente não tem como aprofundar neste assunto, que é um assunto sem fim, mas assim, para que as pessoas entendam que existem ferramentas, existe como a gente melhorar e como a gente se aproximar um pouco mais dessa verdade que todos nós buscamos, mesmo sem ter a consciência que estamos buscando. Tá. O meu objetivo com temperamentos é outro, né? Talvez se você olhar o meu jeito de falar de Rebeca, vai dizer, não, eles são opostos, eles não concordam um com o outro, e é verdade. Uhum. Em parte. Né? Se alguém me perguntar, Daniel, com quem é o teu temperamento? Com Rebeca Taíde. Acabou. Ítalo e Rebeca, são os dois que falam que preste. Acabou, acabou-se. Não tem outro. Eu amo essas resoluções de Dan, né? Tipo, Não tem outro. Quer aprender, é os dois. Objetividade. Acabou-se, é os dois. Quer aprender, é os dois. Comigo você não vai aprender temperamento. Sim, Porque não é meu interesse ensinar temperamento. vai aplicar, né? Eu gosto de olhar para o temperamento com aquilo que ele é. O que é o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático? É um certo pedaço de natureza que aparece no mundo para comunicar alguma coisa, para manifestar alguma coisa.
que não está à toa. E que se você for olhar, essas 4 coisas, elas são a matéria-prima de toda a obra criada. Se for dizer essa mesa, o elemento mais básico, você vai cair numa terra, no fogo, no ar Sim. e na água. Se for dizer essa xícara, a matéria-prima mais básica, mesma coisa. Tudo em nós é terra, fogo, ar e água. Então, cada um tem um certo jeito de aparecer no mundo. Um aparece como fogo, um aparece como ar, um aparece como água, um aparece como terra. Só que cada elemento desse tem um jeito de ser no mundo. E é assim que eu gosto de olhar para o temperamento. Quer dizer, eu digo na minha clínica, né, aos pacientes, eu não quero que você concorde comigo, mas seja honesto e olhe para o mundo real, não para da sua cabeça. Então, eu gosto de olhar para o mundo. Né? E a gente vai ver terra, fogo, ar e água se comportando. Diz, a água é preguiçosa. Tá, tudo bem. O fleumático é preguiçoso. Mas se eu derramo um pouco d'água aqui, nessa mesa, e vou embora sem enxugar. E volto amanhã. A água está aqui ainda? Não. Digamos que a mesa é impermeável, tá? Ela não absorve. A água está aqui ainda? Tá. Não. Depende. Se é impermeável. Depende do ar. Aí já depende de outro. A mesa é impermeável. Se eu derramar um pouco d'água aqui, Vamos fazer o teste. Amanhã a gente vai voltar aqui, gente, pra... a água vai estar aqui ainda? Simplifica, Daniel. Você já entendeu que a gente não entendeu, né? O exemplo. Não vai. Não vai? Ela vai evaporar, secar. né? Vai Ah, é evaporar. verdade. Poxa. Vai pra onde essa água? Pro Que ar. evapora. Pro ar. Qual o limite? As nuvens. As nuvens. O que acontece com as nuvens quando ficam muito carregadas de vapores d'água? Chove, cai de novo e Chove e molha. cai de novo. E vai pra onde? Pra profundidade da terra. Lençóis freados. Que brota no rio, vai no mar, o vento evapora. Ela está sempre se movimentando. Acontece que a gente não vê. Que a gente tende a dizer, fleumático é preguiçoso. Tá, tem sua razão de dizer, mas assim... Eu costumo dizer que o movimento fleumático é interior e por isso você não vê. E quando você não vê, você está parado. Mas ele não está parado. Ele está agindo Internamente. internamente. Ele está sempre agindo. Então, eu gosto de olhar para o temperamento como um movimento da alma, não como um movimento do corpo. Como é que o ar se comporta? Veja, se a gente desliga o ar-condicionado daqui, o ar se acaba? Não. Ele está aqui. Ele está envolvendo a gente. Ele está cuidando da gente. Ele está permitindo que a gente respire. Ele está permitindo que eu fale. Sem ar, se o vácuo está aqui presente, por mais que eu fale, balbucie alguma palavra, você não escuta. Sim. É o ar quem conduz. O ar é esse condutor que une as pessoas através da fala. Entende? Que permite que eu me comunique, que eu diga, me ajuda. Que eu diga, estou sofrendo. Sim. Que eu digo, eu te amo. Quer dizer, sem o ar, o eu te amo seria impossível. Sem o ar, não existiria voz. Entende? Sem a terra, a gente cairia para sempre. Ou morreria afogado. Sem a terra não tem vida. Tudo brota da terra. Tudo. Deus fez o mar, fez as terras, fez os bichos da terra, fez as plantas da terra, fez o homem da terra. Sem a terra, nada existiria. Mas não foi só a terra, foi a terra molhada. Mas não foi a terra molhada, foi a terra molhada com um bafo aquecido. Um sopro aquecido. Entende? Eu costumo dizer que o homem foi criado e nele havia o equilíbrio dos temperamentos. Porque ele era perfeito. Ele era feito de forma plena. Então ele tinha perfeitamente a terra, ele tinha perfeitamente a terra, ele tinha perfeitamente a água, ele tinha perfeitamente o fogo e o ar. E aí acontece uma degradação. Ele quer ser algo que ele não é.
Deus e Senhor de todas as coisas. Nessa hora há uma ruptura na alma dele e ele se biparte. É como se nessa hora ele ficasse um quarto do que ele era. Ah, entendi agora. Então, peraí, não ria. Não, é porque é profundo. Epifania. Eu nunca tinha visto nem imaginado isso. Então, tu acredita que o homem, até cometer o pecado, enquanto era perfeito, ele tinha nele todos os temperamentos. É Sim, isso? em equilíbrio e harmonia. Como parte da natureza, né? Como Parte da natureza. E só o homem tinha os 4. Você deveria ter interesse em ensinar temperamentos, porque eu amei ouvir temperamentos de você. Entende? Muito massa, né? A gente chama isso de filosofia simbólica. Quer dizer, eu não estou interessado no dado concreto da realidade, mas na profundidade do ser. Sim. Porque disse de Jesus que ele não tem temperamento. Porque ele era perfeito. Porque ele é perfeito. Ele é feito perfeitamente. Feito plenamente. Porque disse de Maria de que ela não tem temperamento. Porque ela não conheceu o pecado. Não conhecendo o pecado, não conhece a degradação humana. Não houve desordem, né? Não houve desordem. E veja que bonito. Se eu me bipartir porque eu sou soberbo, quero ser Deus, e virei um ar, eu tenho 2 coisas. Primeiro que eu tenho um arco de possibilidades. Porque eu posso ser um ar quase água, certo? Eu posso ser um ar quase água. O botijão de gás é ar, correto? Né? É ou não? É ar, o botijão de gás de cozinha. Sim. Lá dentro é água? Lá dentro é ar? Não, é líquido. Lá dentro é líquido. Ah, é? É. Ai, meu gente, tô passando só vergonha aqui nessas coisas. Acabou de perguntar, você não pergunta mais nada aqui, você só fala. Só você começar perguntando. Lá dentro é líquido. Mas por que é líquido? Porque eu comprimo de tal forma o ar que ele vira líquido. Eu abro, ele escapa como um ar. Então, o ar, se eu comprimo muito, ele tem um comportamento de líquido. Ele pode ter um comportamento de líquido. Sim. Se eu vou para o outro extremo, no arco de possibilidade, o ar pode ser tão quente que te queima sem ter fogo nenhum. Sim. Fica com um secador de cabelo na cara, Vai pra Patos. no máximo. Vai pra Patos. tu ver. Pior, vai pra Piancó, Teresina, Seguidores de Teresina, Patos aí, ó. Seguidores de Teresina. né? Um Não, abraço. Oxe, eu Se quiserem gelo, não chega. Inclusive, eu amo ir trabalhar em Patos. São umas lojas que me chamam de lá, só que é quente. É quente, Tá. entende? Quer dizer, e queima. Tô mentindo? Queima Não. mesmo. Então pronto. Queima mesmo. O ar quente queima. Causa queimadura, depende do calor, de 1º grau, 2º grau na sua pele, se você não se cuidar. Não, uma vez eu fui trabalhar em Patos, aí eu fui com uma sandália que ela era de vinil. Tu acredita que estava tão quente, mas tão quente, que dilatou a sandália. Eu tive que comprar outra. Meu pé era tipo um estilo tamanco, tá ligado? Passou direto, minha gente. Dilatou, perdi a sandália. Sensacional, muito Tive que bom. comprar É isso outra. mesmo, entende? Então, veja, me dá essa possibilidade. Quer dizer, eu posso agir como um quase água, como um furacão, destruindo tudo. Em alguns momentos você precisa destruir tudo. Sim. Se alguém fere minha família, vai vir um furacão. Uhum. Né? Se alguém fere minha família, vai vir um furacão. Tá acontecendo esses dias e alguém comentou, não, Daniel, nunca vi Daniel com raiva. David fez, eu vi. E deu medo. Né? Um cara da Executo que tava fazendo merda com a gente. Lá no apartamento anterior que a gente tem alugado. Deu medo. Assim, eu tava pensando que ele ia bater no cara. Por quê? Porque eu tava protegendo minha família. Sim. Então, a maturidade vem de manipular o temperamento de forma que eu preciso ser um furacão quando eu tenho que ser um furacão, ser um ar que queima, ser uma brisa leve, ser um vapor d'água, ser quase um vapor d'água. Então eu tenho esse arco de possibilidades. Mesmo assim, sendo um arco de possibilidades, eu estou incompleto sozinho. Porque o ar sozinho é o quê? É nada. Sim, eu preciso se relacionar com outros elementos. Eu preciso do resto. E aí entra, eu preciso de Rafa, que é terra. Eu preciso de Ronaldinho, que é fogo. Eu preciso de Nixon, que é água. Eu preciso de relação para eu ser inteiro. Sim. Para que eu me una à perfeição
eu preciso dos demais. Então, como é que eu gosto de olhar para temperamentos? Como Capitão Planeta, né? Como Capitão Planeta. E veja, interessante. Terra, fogo, ar e água é o quinto elemento. Coração. Coração. É sério? Planeta? Era um desenho, não. Não, é do meu tempo. É interessante. Terra, fogo, água, coração. É isso mesmo. Se eu uno as 4, eu ganho um coração de carne que dá vida e que age no mundo em benefício dos outros, não de mim mesmo. Sim. Isso é bonito. Então, como é que eu gosto de tratar o temperamento? Não falo de nada. Olha para o mundo e vê como o ar se comporta na natureza, como o fogo se comporta na natureza, como a água e como a terra se comportam na natureza. A terra é dura, a terra é seca. Depende. Quando eu estava lá nos Lençóis Maranhenses, andando nas dunas, era um esforço danado subir aquela duna, porque o pé afundava. Sim. E o buraco feito naquela terra não ficava. Eu travo o pé, ele... Uhum. De noite, eu só posso fazer a travessia nos lençóis se eu tiver um guia, porque de noite as dunas mudam de lugar. Se conformam com o vento. E elas mudam os formatos. Eu sozinho me perco, sem um guia. Quer dizer, a terra pode ser extremamente maleável. Sim. Não precisa ser rígida. Agora pode também, como uma caverna. Então, é assim que eu gosto de ver, sabe, Felipe, os temperamentos, porque eu ganho um olho. E o que eu mais gosto do temperamento é a dúvida. Felipe, é sanguíneo ou colérico? Ai, nunca resolvi essa questão. Entende? O que eu acho a dúvida bonita. Eu nunca, então isso é péssimo, porque eu nunca tive essa dúvida. Desde que eu ouvi falar dos temperamentos, que eu olhei e bati melancólica, assim, não tem uma vírgula do melancólico que... Perfeito. Mas é bom você ter dúvida no outro. Por quê? Porque para você descobrir o outro, tu vai ter que gastar tempo olhando para o outro. Sim. E não olhando para o movimento externo do braço. Sim. Mas olhando para o olho que guarda a alma e que revela os movimentos interiores. Uma paciente minha que jura que é fleumática, embora seja sanguínea, disse, eu sou que nem aquele texto. Eu ficava sentado quando criança, tranquila, vendo todo mundo brincar. E eu tranquilo ali, não queria brincar. E eu dizia, por dentro falando mal de todo mundo. E ela começou a rir. Quer dizer, ela estava sentada, tranquila, porque ela tinha vergonha de brincar. Mas ela estava criticando todo mundo, estava brincando. Mas ela estava falando, só não estava expondo. Sim. É assim que eu gosto de olhar para o temperamento. Então, assim, olha no olho, vai tentando descobrir, caramba, que legal como ele é. Isso. Esquece a característica. Isso. Lembra mais água, terra, ar ou fogo. O fogo tem isso que o Felipinho faz? O ar tem, a terra tem. Planta aí... faz isso, né? Planta faz isso? Pois é. Tu sabe o que é do Big Brother aqui. Que um cara dançou, tu viu isso? Ainda bem, tá vendo, Daniel? Não perde tempo vendo essa besteira. Eu não tenho TV em casa. Ai, mesmo, né? Tenho Verdade. não. Eu abri mão disso faz 4 anos. Dan, e essa tua observação é interessante porque hoje está se perdendo esse olhar para o outro, né? Para que a gente perceba no outro algo, que a gente aprenda, esteja aberto. Porque às vezes a pessoa do outro lado está contando um problema dela, mas você está por dentro já se comparando aquele problema, dizendo, se fosse eu faria tal coisa. Então já não está olhando mais para o outro, né? Exatamente. E dentro disso eu queria te perguntar, você que vive diretamente com esses conflitos humanos, né, interiores, o que você acha que é indispensável para que a gente dê um passo dentro da maturidade humana? O que é que está faltando do crescimento humano? O que é que está faltando na nossa geração atual? Será que é esse olhar ou você consegue ver além disso? Porque, assim, é uma coisa que de certa forma me aflige, eu me pego muitas vezes nisso, né, de ter um amigo contando uma história e eu tô lá do outro lado, preocupado com uma coisa minha. E eu sei que ele precisa que eu preste atenção naquilo, nem que seja só para ouvir. Perfeito. Mas eu não tô ali. E eu não sei se esse é um dos maiores problemas, pelo menos em mim, muitas vezes é. Mas queria saber de você, o que é que você acha que falta pra gente dar esse passo para a maturidade humana do ponto de vista psicológico, né, e científico, baseado no que você estuda e vive diariamente. Um negócio chamado contemplação amorosa. Posso fazer uma breve experiência? Pode? Não. Vai me fazer chorar? Não.
Sou desse não, eu sou meio seco. Fazer chorar em Andrei e Rebeca. Eu não. Não pode. Não quero esses experimentos. Posso ter experiência? Pode. A gente corta qualquer coisa. Mentira, que não tem cortes. Olha pra tua esposa no olho. Parada em silêncio. Daniel, eu sou melancólica, eu não sei olhar no olho. Tu Olha sabe pra disso, ele, né? no olho. Peraí, calma, vai. Não consigo. Sobrancelha na moda. Não, no olho. Ah, não. Ou você é errado aí, tá vendo? Que é, Dan? Fala! Para. Nele? Sua Para. esposa é ele. Para Olha de pra cá. rir. Tu conseguiu pegar ela inteiramente? Tu sabe agora exatamente quem é a Rafa? Não. É impossível, né? É isso. Quanto mais a gente olha pra alguém, duas coisas acontecem. Tô falando, deixa eu olhar no olho. Sim. A gente se apaixona mais pela pessoa. A gente ama mais a pessoa. De alguma forma aparece no nosso peito um desejo maior, que parece quase carnal. Assim, entendam, quando eu falo carnal não é sexual. Sim. É carnal. Assim, a minha carne meio que se mexe. E aparece um certo desejo de abraçar, de cheirar, de cuidar, de botar no colo, sei lá, de defender. E a segunda coisa, ainda falta. Não peguei tudo. O nome disso é contemplação amorosa. Contemplação amorosa é contemplar algo que eu não sei exatamente o que é. E que eu não quero que seja nada daquilo que ela não é. Então, se eu estou diante de você, Felipinho, querendo que você seja outra coisa, eu não estou diante de você. Eu estou diante de um conjunto de características. Sim. Que não é você. É a sua parte mais superficial e mais marginal. Se eu estou diante de você e eu estou diante de você, pouco importa o que você faz comigo ou semigo. Sim. E se você faz algo que te degrada, eu sofro. Mas eu não te corrijo. Para com isso, cara. Para de corrigir, para de fazer essa merda. Eu apenas te amo. E te convido. Porque aquilo que nós entendemos por correção é uma certa ação ditatorial, não é correção. Porque o que é correção? O que significa a palavra correção? Corregere. Corrigir. Então, o corrigir é fazer de você um co-rei do meu reinado. É te convidar a reinar comigo. Quando eu te corrijo, eu estou te convidando. Cara, tu é um rei comigo. Reina comigo. Fica comigo. Quando eu digo para com isso, eu estou te oprimindo. Não te corrige. Entende? Sim. Não estou te fazendo um rei. Estou fazendo um vassalo Um servo. que eu bato para corrigir porque eu sei o que é bom para você. Não. Corrigir é... Teve um homem que negou o seu mestre 3 vezes. 3 vezes, na cara. Depois de proferir palavras belíssimas. Esse mestre morreu e um certo dia voltou à vida. Quando volta à vida, esse que negou está pescando, vê de longe o mestre e, sem saber nadar, pula no mar e sai, se debatendo até chegar na areia. Cansado, exausto. Se senta do lado dele e ouve tu me amas com amor perfeito? E ele responde, eu te amo como um amigo. Na terceira vez, o mestre, entendendo a imperfeição do amor do servo, diz, tu me amas com amor de amigo e não aquele perfeito que tu achava que tinha? Ele se entristece porque ele toma conhecimento da imperfeição do amor dele para o mestre.
Ele diz, tu sabes tudo. Eu te amo com amor de amigo. E o que é que aquele mestre faz? Apacenta cuida das minhas ovelhas. Isso é correção. Ele deu o trono mais importante da história da humanidade. Ainda hoje, a luta política é pelo trono da igreja. Sim. Se o Papa diz A, o mundo reage. Se o Papa diz C, o mundo reage. Se o Papa não diz nada, o mundo reage. É o cargo mais poderoso desde todo o tempo. Quem ganhou esse cargo primeiro? Quem mais o traiu. Isso é contemplação amorosa. Veja, ele não quis que Pedro mudasse para amar Pedro. Ele só amou e deu aquilo que havia de mais caro para ele, a Pedro. Como é que Pedro morre? Pedro fugindo de Roma, que estava sendo queimada. Jesus entra. Pedro reconhece. Tá fazendo o que aqui, mestre? Não, tô indo morrer lá de novo. Por você. Por você. Não cobrou dele nada. Eita, não, agora é minha hora. Voltando à pergunta, que eu acho que as pessoas nem lembram. O que falta? Falta essa contemplação amorosa. Porque numa conversa, a gente chega, caramba, eu peguei 2 horas ali, muito bacana. Aí, rapaz, semana passada meu carro quebrou. Rapaz, foi meu filho. Não tem continuidade. São frases cortadas. Porque não há a capacidade de contemplar o outro amorosamente e se interessar pelo outro. Porque quando eu amo o outro, eu amo o que ele ama. Quer dizer, se eu amo a Rafa, eu vou olhar para ela assim, me conta. Vai, fala de tudo. Ela vai dizer, eu fui ali e quebrei minha unha, mas foi uma dor gigantesca. Eu digo, caramba, velho, sério, tu quebrou tua unha? Caramba, tu fez as fotos com a unha quebrada. Entende? Ah, não, por favor. Não, Rafa, quebrou a unha, vai sofrer? Entende assim? Pô, é o trabalho dela, ela precisa da unha inteira pra trabalhar bem. Vai sair na foto a minha quebrada. Isso de fato é uma... Que merda, quebrou a unha. Conflito, né? Entende? Quer dizer, não há o menor surpresa quando eu digo, caramba, tu quebrou tua unha. Que droga, cara. Assim, tu resolveu como? Tu comprasse um gel, tu botasse um na farmácia em cima, como foi que tu fez? Quebrou o resto, ficou tudo igual. Entendeu assim? Mas entende que tem uma continuidade? Sim. Tem um interesse, né? Tem um interesse. Isso é contemplação amorosa. Atualmente eu tô com dor de cabeça, aí o outro, eu também tô com dor de cabeça. Ou seja, ele não entrou na dor de cabeça do outro, não né? entrou. Ele quis dizer que tava com mais. Ele quer ser visto. Sim. Então, contemplação amorosa é isso que se alegra pela presença do outro. E se interessa pelo que o outro se interessa. Tem uma frase que eu li ano passado de um livro chamado Meditações do Quixote, de Ortega y Gasset, que ele diz, se eu amo uma pessoa, eu amo o que ela ama. Por quê? Porque eu só existo na presença plena de quem eu amo. Tá? Vamos pensar. Você é mais completo ou menos completo com Rafa na sua vida? Muito mais completo. Muito mais completo. Se Rafa morre, você fica mais feliz ou mais triste hoje? Mais triste. Se eu faço um bem gigante pra Rafa, tu fica com raiva de mim ou tu vai gostar de mim? Vou gostar. Perfeito. Eu só tenho a capacidade de te amar, Filipinho, se eu amar a Rafa. Quer dizer, pra eu te amar, eu vou amar a Rafa. Só que tem um problema. A Rafa ama alguém. E pra te amar, eu tenho que amar não só a Rafa, mas amar aquilo que a Rafa ama. Ou aqueles que a Rafa ama. Entende? Eu vou ter que amar a mãe dela. Pra te amar. Só que a mãe dela também ama outra pessoa. E assim a gente vai se conectando, né? E formando um grande tecido, né? Entende? Entende aquela Fio palavra que diz assim... se você diz amar a Deus, que não vê,
mas não ama, se você diz amar a Deus que não vê, mas não ama o teu irmão que você vê, você é um mentiroso. É isso. Porque no fim isso vai estar onde? Vai estar unido aonde? Isso leva a que união? Isso leva a um certo madeiro que tem uma interseção. E nessa interseção está um peito sangrando. Não tem como eu amar a Jesus Cristo se eu não amo cada pessoa que existe, independente de quem ela é. E amar é sofrer pelo mal que ela vive, sentir as penas que ela sofre, se alegrar com as alegrias que ela sente, sem querer mudá-la em nada, mas desejando que ela alcance o bem perfeito. Mas não vai ser o que vai dar esse bem, você é só uma pessoa ali, amando ela. É profundo, Dani. Eu acho que depois disso que você falou, não tem nem o que se falar mais. É só agradecer mesmo, meu irmão, por sua presença aqui. Lhe deixar à vontade, caso você queira falar um pouco mais, mas assim, dizer que foi providente sua vinda, pelo menos para mim. Eu acredito que para muitos que vão ver e ter a oportunidade de alguma forma, se aproximar da verdade, né? Porque você nos deu essa chance de conhecer um pouco mais a fundo, não só o que é uma relação entre homens, né? Mas a relação que faz todo sentido, que é estarmos voltados para Deus, para assim justificarmos termos um ao outro, né? E muito obrigado, Dan, por sua missão, por ser esse cara que transparece o amor através do sorriso, através da alegria, através do olhar, sobretudo através do cuidado com o outro. Você é aquele cara que pergunta como a pessoa tá e para ouvir, e não pergunta de passagem. Isso não é de hoje, né? Isso é de muitos anos. E é por isso que a gente se conectou há muito tempo, claro que com a permissão de Deus, mas é bom poder saber que não vai ficar só entre nós dessa vez. A gente está compartilhando com mais pessoas e esse é o intuito do podcast. A gente trazer conversas profundas como essa que nós já tivemos em outras oportunidades, mas ficou só entre nós, né? Embora a gente vá espalhando pouco a pouco, mas não ficou registrado como dessa vez. Então, muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Rafa? Vocês já falaram tudo, né? Poxa. Sem palavras, mas é só agradecer. No início, eu falei, né, que com certeza quem fosse ouvir ou assistir ia sair diferente, mas com certeza nós fomos os primeiros impactados. E nossos encontros são sempre assim, né? Mesmo quando são rápidos, mas que bom que eles sempre nos alcançam de alguma forma, né? Mexe com alguma coisa. Muito obrigada mesmo. E, uma outra coisa, eu falei no início, vou reforçar aqui o convite, agora já tá feito pra você fazer a Rebeca também. Tava no nosso roteiro, só que assim, a gente conversa um pouquinho, já extrapolamos o tempo há muito tempo. Mas a gente quer que você e Beca voltem aqui pra falar da mentoria maravilhosa, que a Rebeca já deixou no ar quando veio, que você comentou agora de novo, e já tá feito o convite para os dois voltarem, só pra gente conversar sobre isso. Perfeito. Só uma coisa que eu reparei agora, né? Que eu bebi água e fui ler o copo. Não sei se vocês viram, né? Eu leio agora. Não sei se é sempre o mesmo copo, mas enfim, deve ser. Não, é o mesmo copo. Isso aqui é muito bonito, né? Encontrar pessoas por dentro das pessoas. Quem sou eu? Eu sou um encontro com aquele que me criou. O eu perfeito é aquele que está face a face com seu Criador. O eu perfeito é aquele que está diante de Deus. No encontro, como um só corpo. Quando você olha para alguém e beira as características externas, você está longe de encontrar a pessoa. Se você olhar para alguém que encontrar a pessoa, procure a verdade, procure a caridade perfeita, procure onde Deus está. No âmago dessa pessoa. Quando você encontrar, você encontrou a pessoa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafa. Obrigado. Deus abençoe esse projeto.
Valeu, Amiga. obrigado. A gente que agradece. Para quem quiser acompanhar, vai lá no Instagram, @DanielOurix_, não é isso? Isso. DanielOurix_. Acompanha o trabalho dele, que é sensacional. Vocês puderam ouvir quem tá aí atento a tudo que ele tá falando, porque esse vídeo aqui eu acho que tem que ser assistido pausando e refletindo sobre cada frase. Você já viu que não é qualquer um, né? Então vai lá, segue. A gente vai ficando por aqui, agradecer mais uma vez a DM Café. Lembrando que do nos- nosso cupom de desconto, tá? Para os ouvintes do MQC Podcast, MQC10, lá direto no café, no DM Café, você ganha 10% de desconto. Pois é, vai lá, vale muito a pena conhecer. Agradecer a todos vocês por estarem conosco aqui em mais um episódio. Nos vemos na próxima semana. Nos sigam aqui no YouTube, no Spotify, comentem, compartilhem. Faça com que nossas entrevistas, nossos encontros aqui possam chegar a mais corações e ajudar mais pessoas. Um beijo grande. Nos sigam também no Instagram, MQC Podcast. Até a próxima semana. Fui! Tchau.